Capítulo 1 a 1, 3 transmigradores lendários. Em um beco sujo, repleto de canos engordurados, fios elétricos emaranhados e paredes em ruínas, um jovem estava sentado, encolhido contra o concreto, com as costas pressionadas contra a pedra manchada de sujeira. Acima dele, o sol lutava para penetrar o ar denso e poluído, sua luz fraca e doentia como um mau presságio pairando no céu. Ele suspirou e, em seguida, obrigou seu corpo fraco e frágil a se mover. Enquanto cambaleava pelo beco estreito, seus pensamentos estavam longe de serem calmos. Mas também não estavam em pânico, principalmente porque ele era um idiota. O tipo de idiota que as pessoas costumam chamar de uma decepção para os avós. Este era o mundo de Shadow Slave. E esse vagabundo? Ele tinha reencarnado no corpo de algum rato da periferia. Ele não sabia sua idade exata, provavelmente por volta de 15 ou 16 anos. Ora, se alguém da Terra transmigra-se para Shadow Slave, seria de esperar que essa pessoa tivesse grandes ambições, conquistar seu primeiro pesadelo, despertar algum aspecto extremamente poderoso, dominar o mundo, blá blá blá. Mas esse cara? Como diabos alguém que passa o dia inteiro navegando no TikTok e jogando Call of Duty conseguiria fazer isso? Impossível. De jeito nenhum. Claro, ele nem sempre foi tão apático. Quando era mais jovem, era uma verdadeira peste, daquelas divertidas. Jogava futebol, basquete, tênis. Estudava também, tirava boas notas, realmente gostava da vida. A escola era divertida para ele. Certo, teve aquela vez em que ele acidentalmente causou um incêndio no laboratório de química. E sim, talvez ele tenha ajudado alguns amigos a passarem, ajustando um pouco as notas deles. Ele quase foi expulso por isso. Mas, os amigos dele passaram, não é? Ele não era nada bobo. Não rabiscou números aleatórios. Preencheu as datas, memorizou a senha da professora e até copiou a assinatura dela. Eles nem conseguiam alterar nada sem causar um colapso em todo o sistema. Sinceramente, a maioria dos seus professores gostava dele. Ele estudava muito, prestava atenção, mas as travessuras e as constantes confusões? Isso sim os tirava do sério. Mas, ele ainda era um ótimo aluno. Bem, isso se você ignorar a vez em que ele jogou um aquecedor elétrico pela janela do quarto andar. E aquela vez em que ele quebrou a janela de uma sala de aula. E aquela vez em que ele pegou um extintor de incêndio e encharcou os colegas de classe com espuma como se fosse uma guerra de bolas de neve. E matar aula para ir escondido a outra cidade, aos 12 anos, para assistir a uma partida de futebol. Além disso, ele provocou um ataque cardíaco em sua professora. E aquela vez em que ele roubou uma bola, brigou com crianças de outra turma e provocou uma convulsão em sua outra professora. Aquela foi feia. A coitada da vovó engoliu a língua e bloqueou as vias respiratórias. Como um aluno exemplar, naturalmente, ele tentou ajudar. Correu para salvar sua querida professora, chegando a tentar arrancar sua língua para que ela pudesse respirar novamente. Ela mordeu seu dedo. Então, ele meio que a deixou lá. E isso não representa nem 10% das merdas que ele fez. ... Ok, talvez ele fosse um babaca. Mas talvez, só talvez, fosse porque ele tinha feito todas aquelas loucuras. Ele tinha experimentado tudo o que gostava. Quebrado todas as regras. Rido, causado o caos, se machucado e machucado os outros. E de alguma forma, depois de tudo isso, ele se sentia vazio, sem motivação, como se a chama interior tivesse simplesmente se apagado. Ele parou de viver e começou a simplesmente seguir a rotina. Navegando sem parar nas redes sociais. Jogando videogame.
ficando deitado, lendo romances que esqueceria em um dia, bebendo, fumando, basicamente, todas aquelas coisas que lentamente destroem sua vida enquanto te convencem de que está tudo bem. Então, quando ele percebeu que havia transmigrado para o escravo das sombras, nada de sol e arco-íris. Nenhuma faísca de esperança. Finalmente, minha nova vida começa. Apenas pânico. E pavor. E talvez um pouco de aceitação silenciosa, porque ele já estava acostumado a se sentir uma merda. Ele não era um daqueles filhos da puta iludidos que se achavam melhores que todo mundo. Talvez um pouco iludido, mas não quando se tratava da própria sobrevivência. Ele não queria ter pesadelos. Ele não queria ver o reino dos sonhos, enfrentar tragédias ou cruzar o olhar com alguma abominação contorcida. Ele só queria uma vida confortável. Um canto tranquilo onde nada tentasse matá-lo. Boa sorte em encontrar isso nos arredores. Com um leve sorriso, ele olhou para sua casa, um pequeno barraco improvisado com pedaços de metal enferrujado e descartado. Estou ferrado. Ele murmurou em tom autodepreciativo, dando uma risadinha discreta ao entrar em sua suposta casa. Lá dentro, só havia poeira, um monte de restos, lixo e algumas cadeiras de aparência miserável. E uma mesa, se é que se podia chamar aquilo de mesa. Apenas um pedaço de madeira sintética que ele havia arrastado de um lixão. Ainda assim, a situação não era totalmente desesperadora. Existe um ditado, algo como: se alguém está se afogando com você, a situação não parece tão ruim. Ou talvez ele tenha inventado isso. Tanto faz. A questão era que ele não era o único vivendo essa vida miserável. Havia mais alguém preso na mesma situação. E, de alguma forma, isso tornava o fedor da sobrevivência um pouco mais fácil de suportar. Cheguei, querida. Ele gritou com um sorriso radiante. Mas o tom afetuoso não foi retribuído com o mesmo entusiasmo. Em vez disso, foi recebido com uma série de palavrões tão repugnantes que você jamais acreditaria que saíram da boca de uma garota de aparência delicada. Quem é sua namorada, seu idiota? Enfia essa porcaria dentro e para de fazer essas merdas, ou eu arranco seus testículos e te dou de comer. Ele parou abruptamente, piscando rapidamente, e em seguida colocou silenciosamente no chão o que havia conquistado com muito esforço. Alguns ratos mortos e um pacote de pasta sintética pela metade que ele roubara enquanto dois idiotas estavam se espancando. Os benefícios são o mais importante, pensou ele sabiamente. Como disse certa vez nosso bode espiritual Fang Yuan. Vitória e derrota são irrelevantes. O que importa são os ganhos e as perdas. Eu sou tão Fang Yuan, sério mesmo. Ele sussurrou, enxugando uma lágrima imaginária como um discípulo orgulhoso do pragmatismo demoníaco. E então, bam! Uma cadeira se chocou contra seu rosto, derrubando-o como um NPC derrotado. Ele caiu no chão, um guerreiro caído. Um mártir. Uma lenda que morreu heroicamente, em uma batalha que ele nem sequer começou. Sim. É o que acontece quando sua colega de quarto é uma garota negra criada em uma família eslava. Suspirando baixinho, ele arrastou seu corpo dolorido e cheio de hematomas pelo quarto e desabou na cama, apenas uma placa de metal com roupas rasgadas jogadas por cima para tentar simular algum conforto. O que temos para o jantar? Ela lançou-lhe um olhar fulminante, chutou um pedaço de sucata de metal e praguejou baixinho. Bliate, o que você pensa? Levante essa bunda da cama e sente-se logo. Ele encarou o teto, que tinha mais buracos do que sua vontade de viver. Seu sorriso alegre foi se transformando lentamente em algo mais forçado. TSC, TSC. Nem consigo deitar para descansar. Que esposa cruel.
Eu sei o que você está pensando, ela rosnou. E se você não quer que eu destrua seus futuros filhos, então levante-se agora. Ele piscou, mexeu-se desajeitadamente e, obedientemente, sentou-se. Sim, senhora. Ele começou a comer com um grunhido irritado, mas a irritação se dissipou quando um sorriso tranquilo e satisfeito surgiu em seus lábios. A comida podia até parecer algo raspado do chão de um bunker, mas depois de um dia como esse, foi perfeito. Nada como sopa de água com sal, e água com açúcar de sobremesa. Vamos exagerar hoje à noite, hein? Claro, disse ela secamente. Coloquei meu amor nisso. Um silêncio se instalou entre eles. Ambos encaravam suas tigelas, derrotados, exaustos e cansados demais para fingir. Estamos perdidos, murmurou ele. Pare de me lembrar disso. Após o jantar, eles limparam o quarto e saíram para procurar comida. Ele estava estranhamente empolgado. Parecia uma missão, e ele se entregou a ela como um personagem de RPG de nível baixo. O que estava em jogo era vida ou morte, claro, mas isso só tornava tudo mais real. Mais importante. Então, ele dedicou tudo o que tinha para completá-la, mesmo que não fosse muito. Ei, Luna, o que você acha que devemos fazer? Luna suspirou, seus olhos azul cristalinos se estreitando em pensamento. Ela não era o que a maioria consideraria atraente. Seu corpo estava desnutrido, a pele esticada sobre ossos pontiagudos, e a sujeira grudava em cada centímetro de sua pele escura. Ela cheirava exatamente como ele, fumaça, suor e lixo. Mas ainda assim, seus olhos, profundos e oceânicos, e seus cabelos brancos e macios, incomuns e fantasmagóricos, podiam atrair a atenção de qualquer um, mesmo em um lixão como aquele. Não sei, Amon. Nossa situação é uma merda, disse ela sem rodeios. Estamos presos nos arredores sem saída, e como ambos temos por volta de 16 anos, o feitiço do pesadelo pode nos atingir a qualquer momento. Se não sobrevivermos à provação, morremos. Simples assim. Amon assentiu lentamente. Um leve sorriso curioso surgiu em seus lábios, mais por hábito do que por qualquer outra coisa. Mas, no fundo, ele estava morrendo de medo. E quem não ficaria? Aquilo não era uma brincadeira. Era o feitiço do pesadelo. Uma provação que podia destruir sua mente ou despedaçar seu corpo se você não fosse forte o suficiente. E nenhum dos dois era lutador. Não tinham treinamento, mentor, apoio. Apenas duas crianças que acordaram nos corpos de ratos famintos das favelas. Com um suspiro silencioso, Amon olhou para seu reflexo na janela rachada e empoeirada ao lado dele. Apenas um jovem magro, de cabelos negros encaracolados e olhos profundos e vazios. Ele não era forte, não era corajoso, parecia tão frágil e abatido quanto Luna. O que você acha? Para onde desapareceu aquele lunático? Amon franziu a testa, encarando o beco estreito e sombrio. Em algum lugar lá dentro, fraco e nauseante, vinha o som de ossos quebrando. Luna estava prestes a dar um passo à frente, mas Amon agarrou seu braço e puxou os dois para dentro de uma pilha de lixo. Eles se agacharam atrás do lixo, cobrindo-se com pedaços de lona e metal enferrujado. Os arredores não eram um parque de diversões. Se você não tomasse cuidado, morria. Simples assim. Luna hesitou por um momento, visivelmente irritada, até que também conseguiu captar o som. Seus olhos se arregalaram em compreensão, e ela congelou ao lado dele, sua respiração tornando-se lenta e silenciosa. Passaram-se alguns minutos. Então, alguém saiu cambaleando do beco. Era um jovem, alto, mas curvado. Suas roupas estavam rasgadas, uma manga encharcada de sangue. Seu rosto estava um desastre. Lábio rachado,
olho inchado e roxo, nariz torto e escorrendo sangue. Ele mancava para a frente, arrastando um pé, seu corpo tremendo a cada passo. Se Amon fosse sincero, ele parecia patético. Espancado, destruído e quase sem vida. Mas o jeito como seu lábio se contraiu, o jeito como seus olhos se moveram inquietos, tomados pela paranoia e pela fúria, tudo isso fez Amon sorrir. Quem foi o idiota que fez isso com ele? Esse era um mau hábito dele. Em situações sérias, tensas ou desesperadoras. Amon ria, não por alegria, mas porque seu cérebro entrou em curto-circuito. O pânico se transformou em absurdo, e o absurdo em riso. Certa vez, ele riu no funeral do vizinho. Foi xingado por metade da rua e quase expulso do velório. Mas não foi culpa dele. Sua mente simplesmente entrava em colapso em situações como essa. E agora, um olhar para o rosto sujo e furioso de Luna, emergindo de uma pilha de lixo, foi suficiente para fazê-lo soltar um resmungo. Ele tentou se conter. Tentou mesmo. Então, quando a figura alta saiu mancando da escuridão, o riso de Amon morreu em um engasgo. Seus olhos se arregalaram em descrença. Médici. Era ele. A terceira peça daquele trio miserável, meio morto e quase inoperante de transmigradores. Machucado, ensanguentado e mancando como se tivesse lutado 12 rounds com um gorila. Que diabos aconteceu com você, cara? Amon sibilou. Não me diga que você levou uma surra de novo, seu impostor de merda. Médici piscou lentamente, olhando ao redor do beco com uma confusão vaga até que notou os 2 pares de olhos espreitando por entre uma pilha de lixo. Ele suspirou, como se já estivesse cansado de estar vivo naquele dia. Precisamos de comida, murmurou ele. Aqueles filhos da puta lá na Praça da Luz Vermelha pagam uma boa grana para ver moleques brigando. Dinheiro fácil. Amon e Luna trocaram um olhar lento e horrorizado. Aspas. Estamos perdidos, sussurrou Amon. Não comece com isso de novo, rosnou Luna. Amon e Luna saíram rastejando do monte de lixo com suspiros sincronizados, sacudindo a sujeira de si mesmos com toda a dignidade de ratos de esgoto em negação. Sem dizer uma palavra, cada um agarrou um dos braços de Médici e começou a arrastá-lo de volta para o seu amado barraco imundo. Médici gemeu, mas não resistiu. Estava tão fora de si que não se importava. Amon, por sua vez, sorria como um idiota. De alguma forma, apesar de tudo, os 3 estavam juntos novamente. Espancados, famintos, provavelmente amaldiçoados, mas ainda respirando. Ele deu uma risadinha enquanto caminhavam, lembrando-se de como tudo começou. TikTok. Aquele aplicativo maldito. Foi ali que eles se encontraram. 3 esquisitões aleatórios fazendo posts idiotas sobre romances como Shadow Slave, Reverend Insanity ou Lord of the Mysteries. Eles acabaram criando um grupo de bate-papo para discutir teorias e debater sobre quem venceria em uma luta, Nephis ou Klein. Que baita provocação! De alguma forma, todos eles acabaram dentro de Shadow Slave. Talvez o destino tivesse um senso de humor peculiar. Ou talvez Deus fosse um moderador entediado. De qualquer forma, lá estavam eles. Presos no lixo com 2 pessoas para quem ele costumava mandar memes às 3 da manhã. Naturalmente, eles decidiram adotar novos nomes, porque se você vai sofrer no inferno, é melhor que seja com um nome legal. Amon havia escolhido seu próprio nome em homenagem àquele Amon. O Dio Senhor dos Mistérios. Nosso glorioso blasfemo que traumatizou toda uma legião de fãs. Médici, sendo o aspirante a rebelde que era, escolheu seu nome inspirado no anjo vermelho da guerra. Ele gostava da atmosfera, do caos, do sangue. Luna, ela manteve o nome dela.
Porque ela sabia muito bem que se deixasse qualquer um deles escolher um nome para ela, eles acabariam sugerindo algo como Bloodmist 420 ou Moonqueen 69. Menina inteligente. Enquanto caminhavam por um beco sujo e escuro, Amon suspirou dramaticamente. Somos fracassados. Vamos morrer. Este é o fim da nossa linhagem. Cala a boca. Luna latiu. Vou te dar uma surra, acrescentou Médici fracamente, com a voz abafada por uma boca cheia de sangue e terra. Finalmente, eles chegaram ao que deveria ser seu lar. Amon o construíra sozinho. Se juntar pedaços de metal enferrujado, madeira apodrecida e lona roubada pudesse ser considerado construção. Mesmo assim, ele tinha orgulho dele. Num mundo como aquele, onde pesadelos espreitavam e a sobrevivência era uma aposta diária, ter um abrigo significava tudo. Ele já tinha lido romances suficientes para saber: o primeiro passo para sobreviver ao apocalipse? Construir uma base. O que Amon esqueceu, porém, foi um detalhe dolorosamente óbvio. Num mundo repleto de pesadelos, abominações e horrores que jamais deveriam ter emergido do abismo. Os monstros mais perigosos ainda eram os humanos. E a casa deles, o barraco que ele construiu com tanto esforço e suor, havia desaparecido. Sua casa havia desaparecido, arrasada, destruída, vasculhada até o último prego. Tudo simplesmente desapareceu. Amon olhou em silêncio, com a boca entreaberta, para as palavras escritas no chão. A dupla Tornado esteve aqui. Então ele suspirou profundamente e murmurou. Aspas. Eu avisei vocês. Estamos perdidos. Seu desgraçado. Você azarou tudo. Luna e Médici gritaram em perfeita sincronia.